título da lição de hoje é O Ministério Avivado de Jesus. Estamos com a lição da CPAD, vou mostrar aqui, né, a lição da CPAD, que trata sobre Aviva a Tua Obra, é o título da nossa lição, a lição completa, avivamento, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, esse é o subtítulo sobre avivamento dentro da nossa lição. E hoje nós estamos estudando o ministério avivado de Jesus. A história sobre Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Como foi o ministério de Jesus? O ministério de Jesus foi um ministério lindo, foi um ministério que ele cumpriu toda a vontade do Pai. A lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos estudar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No tópico 2, a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E no tópico 3, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Dentro desses tópicos tem os subtópicos. Por exemplo, no tópico 1, sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo, tem o Espírito Santo na vida de Jesus. Nesse subtópico está dividido aí em 3 assuntos: no nascimento, no batismo, na tentação. Dentro ainda do primeiro tópico tem o subtópico Espírito Santo no ministério de Jesus. O tópico 2 trata sobre a vida de oração que Jesus tinha. O valor da oração é o 1. O 2, uma vida de oração. No tópico 3, uma vida na unção do Espírito Santo. No primeiro subtópico, a unção do Espírito na vida do obreiro. No segundo, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Então nós vamos analisar, estudar e compreender um pouco sobre o ministério avivado. O ministério de Jesus foi um ministério que houve ressurreição, conversão, cura, transformação de vida. Foi um ministério vivo, não é? A gente até luta para não entrar em algumas questões, mas quando se trata de avivamento, dá medo você olhar algumas coisas hoje que se chama de avivamento. Eu fico assim meio assustado com algumas coisas hoje que se dá o nome de avivamento. E nós somos uma igreja pentecostal. O amém foi pouco. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós cremos nos dons espirituais como manifestação de Deus na vida da igreja. Mas ultimamente, queridos, tem assim, e com a chegada da internet, parece que tem coisa que é mais um exibicionismo, que se chama de poder de Deus, do que propriamente o poder de Deus. Está muito preocupante. Não quero entrar nesses detalhes, mas está assim, assustador. Às vezes a gente vê alguns vídeos que se chama de culto, que a gente fica meio preocupado, né? Ou ficamos preocupados. Mas vamos lá. O ministério de Jesus foi um ministério vivo, foi um ministério avivado. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Aos 30 anos. Note bem que esse texto de Lucas 4, 14 a 22, eu vou pedir, se possível, abra sua Bíblia nesse texto comigo, Lucas 4. Irmão, se eu fizer algumas pausas, não estranhe não, tá? Necessário. Lucas 4. Lucas 4 é o texto que nós lemos da leitura em classe. O versículo 14 é o que está aqui. Mas dá uma olhadinha no primeiro versículo de Lucas 4, por favor. Eu vou ler o versículo 14 aqui, e você lê
Tem um outro microfone aí? Tem, irmão Sérgio? Por favor. Vou pedir aos pastores para nos ajudar nessa participação aqui, para a gente entender melhor esse texto, para depois do texto a gente ir para o contexto da lição. Tá? Vamos compreender melhor. O pastor Luciano pode nos ajudar? Amém. Entrega ali o pastor Luciano, deixa o versículo 1 do 4 prontinho aí, pastor Luciano, por favor. O versículo 14 da nossa lição diz assim, olha só. Então pela virtude, em algumas versões está escrito, então pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Tá, quando você leu isso aqui, eu não sei se você questionou, voltou de onde? Você se questionou? Quando você lê a Bíblia, você questiona o versículo que você está lendo, para saber o anterior. Se Jesus voltou, ele tinha ido. Ido para onde? Você está com a sua Bíblia aberta, passa a caneta no versículo 1, marque primeiro o versículo 14, por favor. Tem caneta aí? Se não tiver, que tem duas. Duas, Jesus? Cadê a outra? Eu estava com duas canetas aqui agora. Tem uma. Quem precisa de caneta aí? Marque o versículo 14, essa palavra voltou. Tá. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. O versículo 1 diz o que, pastor Luciano, por favor? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ok, vamos lá. Está vendo? Quando você pegar um texto desse que criar uma dúvida, volte versículos antes. Primeiro, Galileia não era uma cidade. Galileia era uma região. Galileia é antiguíssima, a região da Galileia. A Galileia tem duas partes distintas. Tem as partes das montanhas, onde tem região que chega a 1.300 metros de altitude acima do nível do mar. E tem região que chega a 400 metros na planície do nível do mar. Mas tem uma outra região que fica 200 metros abaixo do nível do mar. Lá na região próximo de Tiberíades, próximo do mar da Galileia. Então Galileia era uma região. Você vai notar, você vai perceber que quando Jesus, depois do batismo, ele veio do Jordão e foi pelo Espírito Santo mandado para o deserto, para ser tentado. E ele teve a experiência de um jejum de 40 dias e 40 noites. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, naquela mesma região montanhosa da Galileia, distante da cidade que ele nasceu. Caná fazia parte da Galileia, Nazaré fazia parte da Galileia, Cafarnaum fazia parte da Galileia. Essas três principais dá para a gente ter uma noção. Aí o que acontece? Jesus, nesse texto aqui, voltou depois do período que ele passou 40 dias e 40 noites. Jesus agora volta para a Galileia. E o que chama a atenção da gente aqui no versículo 14 é: e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Espera aí. Por que a fama aqui? Jesus não tinha ressuscitado Lázaro ainda. Aqui não tinha acontecido a multiplicação dos pães. Por quê? Jesus estava voltando dos 40 dias do deserto para a Galileia. E por que Lucas disse que quando ele voltou para a Galileia, sua fama correu ao derredor da terra? Vocês têm assim uma noção por quê? Por que a fama de Jesus correu? A fama de Jesus correu por causa do primeiro milagre. Quando ele volta do deserto para a Galileia, a Bíblia diz no versículo 15 que ele já voltou entrando nas sinagogas e ensinando. Foi nesse período que Jesus esteve em Caná
e realizou o milagre da transformação da água em vinho. E a coisa que mais chamava a atenção, vamos entender um pouco, contextualizar a região ali. Vamos comparar que a Galileia era como se fosse Feira de Santana, gente. Feira é o quê? É o quarto maior entroncamento do Brasil? É o quarto, né, maior do Brasil? Quem lembra aí da estatística? E parece que o segundo maior do Nordeste é uma coisa dessa? Não estou bem a par agora. A Galileia era isso. Ali ficava em torno, na Galileia não morava apenas judeus. Muitas nações moravam ali. Tanto é que Isaías chama a Galileia de Galileia das Nações. Lembra que quando Salomão presenteou o rei da Síria, foi isso? Com algumas cidades de Israel, aquelas cidades eram justamente na região da Galileia. Então a Galileia era habitada por povos de toda aquela região. Estrategicamente, Jesus nasce onde? Ali. Jesus foi criado onde? Ali. Jesus começa a ensinar onde? Ali. Então a fama de Jesus, imagine qualquer um acontecimento hoje histórico em Feira de Santana. O mundo inteiro fica sabendo, mesmo fora, se nós não estivéssemos hoje com a questão da tecnologia. Por quê? Porque aqui é um entroncamento que mora gente de toda a região norte e nordeste. Assim era aquela região. Então a fama de Jesus correu por toda aquela região. Então Galileia, você agora já está ciente, quem não sabia, claro, que não era uma cidade, era uma região com muitas cidades, tá? Então Jesus volta para aquela região e ele começa já ensinando nas sinagogas. Mas o pivô aconteceu para Jesus ser expulso de Nazaré, justamente nesse dia, nesse sábado que Jesus entra na sinagoga. E aí no versículo 17, aliás, obrigado, viu, pastor Luciano, pela colaboração. Perceberam que o 14 aqui, Jesus voltou para Galileia, foi porque ele tinha saído para o Jordão para o batismo, e de lá ele tinha ido para o deserto, compreendido? Então vamos prosseguir. Nesse dia Jesus entra, versículo 17, e foi-lhe dado o livro. Não, substitua essa palavra livro para a palavra rolo. Não existia livro naquele tempo, né? Era rolo. E sinagoga, o que era uma sinagoga? A sinagoga era um pequeno templo, mas era pequeno, onde se reunia a comunidade judaica. Existiam muitas sinagogas em Israel no tempo de Jesus. Na sinagoga tinha um oficial, que era como se fosse um sacerdote, se bem que ele não tinha autorização para realizar sacrifícios, mas é ele que era o regente da sinagoga. Ele era como um prefeito, como um administrador daquela região, como um juiz. Então tinha 3 cadeiras na parte alta da sinagoga, ficava uma cadeira central para o sacerdote, entre aspas. À sua direita ficava o oficial, o ajudante dele, e à esquerda uma cadeira para o convidado. Nesse dia, Jesus era o convidado para estar ali. E aí quando o oficial abriu-se o rolo e deu para Jesus ler, onde Jesus leu? A passagem de Isaías que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quando ele lê esse texto, os olhos de todo o povo fitou nele. E aí Jesus vai explanar o texto, dizer: isso aqui agora se cumpriu, porque se cumpriu em mim. Eu sou o que o texto está dizendo que seria enviado para a humanidade. Daí começam os problemas na vida de Jesus. Foi daí que Jesus foi expulso da cidade de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Bom, há quem pense que todos os ministérios avivados não tem problema. Há quem pense que um crente que tem uma vida avivada não passa problema, irmão Cristina. Há quem pense isso. Mas por quê? Se eu jejuo, se eu oro, se eu consagro, vai ter problema. Aliás,
todos que tomam a atitude de seguir a Cristo vão enfrentar problemas. Jesus chegou a dizer que aqueles que ele seguem, a casa estaria dividida, filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, etc. Os inimigos do homem seriam os da própria casa. Vai ter problema. Não se preocupe. Se o teu ministério, pastor, presbítero, obreiro, você diz assim, mas Jesus está salvando, Jesus está curando, e o inimigo está se levantando, está no caminho. O seu ministério está avivado, tá? O seu ministério está avivado. Vai ter problema. Jesus teve problema em Nazaré. Jesus teve problema onde passava. Sempre que Jesus curava alguém, sempre que Jesus libertava alguém, houve problema sim. Entendido aqui o texto que nós lemos, então vamos para o comentário da nossa lição, tá? Na introdução, o comentarista escreveu assim: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Vamos lá. O ministério de Jesus foi um ministério curto. Jesus foi batizado quase com 30 anos. O seu ministério durou 3 anos. Mas para ele começar, depois do batismo, para ele começar o ministério, não se esqueçam, teve os 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Para ele enfrentar os 3 anos de ministério, as 3 horas de crucificação e os 3 dias para a ressurreição. Para Jesus enfrentar tudo isso, ele teve, além de ter os 40 dias no deserto, orando, jejuando, ele passou por uma vida constante, mas constante mesmo, de oração. Uma vida pedagógica de oração. Precisaria, sendo Deus? Claro que não. Mas Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Era um ministério humano, era um ministério terreno. Tá? Era um ministério terreno. Tá. Jesus tinha 12 apóstolos. Eram 12 anjos? Eram 12 anjos? Eram 12 homens. Interessante que desses 12, somente Judas, que era da tribo de Judá, era tudo daquele povo ali da Galileia. Todos, cheios de falhas e defeitos humanos. Mas Jesus montou o seu ministério assim. Tá? Montou o seu ministério assim. E a fama de Jesus correu por todas as terras ao derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Você vai perceber que na leitura do versículo, do versículo de número... deixa eu ver aqui. Versículo... Segundo a sinagoga, levantou para ler, foi-lhe dado, tal... Parece que é nos primeiros versículos do 14, deixa eu ver. Você vai perceber, a atenção que o povo dá a Jesus era preocupante. Isso que causou males ao coração dos religiosos da época. Quando ele termina de ler, aqui, o 20, e encerra o rolo e dá ao ministro, os olhos de todos estavam fitos nele. O 15 diz: ensinava nas sinagogas e por muitos era louvado. Uma das famas do ministério de Jesus foi esse: o jeito com que Jesus ensinava. E a Bíblia diz que era com autoridade. E a autoridade aqui não era imposição e grito, era com sabedoria, com conhecimento. Aliás, ele com 12 anos de idade, os pais o perderam de vista, e quando voltaram encontraram ele no templo no meio dos doutores. Aprendendo? Não, dando aula aos doutores. Então, uma das famas de Jesus,
que correu em toda aquela região era a sua didática e o seu confronto. E quando ele leu e apresentou que aquele texto se cumpria na vida dele, meus irmãos, aí a coisa pegou e as perseguições começaram, tá? Primeiro porque eles não esperavam um Messias que viesse de Nazaré, que viesse da região da Galileia. Quer ver? Nicodemos teve um encontro com Jesus, certo? Ok? Abra sua Bíblia aí em João 7,52, por favor. Cadê o microfone? 7,52. Nicodemos teve um encontro com Jesus. 7,52. Quem já encontrou aí? Por favor, ali a irmã. 7,52. Presta atenção a esse texto aí. Pode ler, irmã. 7,52 de João. Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Exatamente. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Nicodemos, o versículo anterior, por favor, irmã. Lê o versículo anterior, por favor, o 51. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber Quem disse isso? o que ele fez? Nicodemos. Nicodemos, versículo 50. Nicodemos era um dos que estavam, porque eles estavam fizeram um projeto para prender Jesus, tá? Quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo no grande dia da festa. Aí reuniu todos os príncipes para fazer um plano. Quem estava entre os príncipes? Nicodemos. E aí quando eles questionaram sobre a prisão, Nicodemos questionou como era que ia prender alguém sem prova. E aí eles chegaram para Nicodemos: espera ainda, você está aqui entre a gente, mas você também parece que está seguindo a ele? És tu também da Galileia? Examine e verás que de lá nenhum profeta surgiu. Então era assustador ver a sabedoria de Jesus. Era assustador saber o que ele fez em Caná da Galileia. E tudo isso provocou na vida do povo uma reviravolta, mas principalmente porque Jesus chegou confrontando a religiosidade judaica. Jesus chegou confrontando a tradição judaica. Jesus chegou confrontando os escribas, os fariseus, tá? E isso causou um mal muito grande para aquele povo. Vamos para o primeiro subtópico do 1. O ministério de Jesus foi um ministério avivado desde o seu nascimento. O primeiro subtópico apresenta, do tópico 1, que o Espírito Santo estava na vida de Jesus desde o seu nascimento. Nascimento. Você já conhece a história? O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então a primeira prova da presença do Espírito Santo na vida de Jesus foi na sua concepção. Não foi uma concepção natural, normal. Quando o anjo disse a Maria que ela daria luz ao Filho de Deus, ela disse: mas eu não conheço varão, eu não sou casada, eu não tenho uma vida ativa. E aí o anjo disse: não vai precisar isso. O que vai ser gerado em você vai ser por obra e graça do Espírito Santo. Então a manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus, desde a sua concepção. O que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O papel do Espírito Santo na concepção. Isso chama-se o mistério da encarnação. João 1 explica isso. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Subtópico 2 do 1. No batismo. No batismo tem a manifestação, aliás, da Trindade. A doutrina da Trindade você encontra aqui bem, perfeitamente. Antes de iniciar seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, na água estava quem? O Filho de Deus. Perfeito? Quando ele saiu da água, viu o Espírito de Deus
descendo em forma de uma pomba. Então, Filho, Espírito. E ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho. Quem estava falando? O Pai. Então, aqui dentro do batismo de Jesus, há a manifestação perfeita da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, comprovando que o ministério de Jesus era aprovado, era avivado, tinha a manifestação do Espírito Santo. O texto que nós lemos de Lucas 4, aí na lição está a partir do 15, foi quando o pastor Luciano leu ali a partir do 1, que trata da tentação de Jesus. Há uma conotação de que quem foi tentado no deserto foi Deus e não Jesus, não Jesus humano, e não Jesus humano. A Deus ninguém tenta, a Deus ninguém tenta, o diabo nunca tentou a Deus. Quem estava no deserto era Jesus, o filho de Maria, tá? Ele passou fome, sentiu fome, e aí quando ele sentiu fome, o inimigo aparece a ele do deserto e faz a proposta dos pães. E Jesus, quando ele experimentou aqueles 40 dias, aquele jejum, em todas as investidas de Satanás, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque do Senhor, ele respondia: está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado das suas provações não seria satisfatória, né? Aqui é uma grande lição. Jesus não desafiou o diabo em momento nenhum. Você não vai ver Jesus desafiando. É por isso que a gente sempre diz: não brinque com o principado das trevas, não desafie o principado das trevas. Jesus não desafiou, Jesus venceu com a palavra de Deus, tá? Cuidado com esse achismo de que você tem poder para confrontar o inimigo. Cuidado com essas coisas. A Bíblia não nos orienta a fazer isso. A Bíblia tem uma palavra bem perfeita: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E dentro desse conceito do pentecostalismo surgiu muitos modismos, dentre eles pessoas que gritam e berram no microfone: eu expulso Satanás com o dedão do meu pé, eu expulso Satanás com um tapa na cara. Gente, para com isso, por amor de Deus. Para com essas coisas, por amor de Jesus. A lição das Escrituras é sujeitar a Deus, é estar debaixo do poderio de Deus, dos cuidados de Deus. Resistir ao inimigo. E como é que se resiste? Com a sua própria força? Não. Resistir com a palavra, como Jesus resistiu. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o seu teu Deus. E assim Jesus venceu. O maior ensinamento, gente, o maior ensinamento para a vida do crente é a Bíblia. É os ensinamentos de Jesus, é os ensinamentos da palavra, é o exemplo de Jesus. Quer um ministério próspero, quer uma vida cristã próspera, faça como Jesus fez, tá? Faça como Jesus fez. Ok, dentro do subtópico 2, que tem do batismo na tentação, nós entendemos aqui como Jesus venceu com a palavra de Deus, ok? Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e Jesus também foi conduzido pelo Espírito ao Calvário. Então, toda a vida de Jesus foi conduzida pelo Espírito Santo, a obra salvadora de Deus. Subtópico 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia, pela Galileia,
A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Essa era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos desse mundo não se interessariam pela palavra de Deus. Eu quero fazer não um acréscimo, mas um ajuste dentro disso aqui. Tá? Um ajuste. O escritor, não estou aqui, Deus, quem sou eu para contrariar o que o escritor escreveu? Mas vamos para uma outra realidade também. Quem tinha acesso ao templo naquele período? Quem tinha acesso ao templo no período que Jesus veio? Só os ricos. Só os ricos tinham acesso. A religião judaica, ela tinha entrado numa forma, como é que eu vou dizer aqui, Jesus? Ela tinha se transformado mais em dogmas, ela tinha se transformado mais em rituais do que propriamente no ensino da palavra de Deus. Então só quem podia comprar bons animais para sacrifício, só quem podia fazer troca de câmbio de moedas para sacrifícios. Então os pobres não tinham acesso ao templo. Que é verdade que Jesus sabia que os ricos talvez não teriam interesse em buscá-lo, claro que ele sabia, mas não só isso. Quando Jesus veio, a classe pobre era massacrada e não tinha acesso ao templo. Então Jesus disse: eu fui ungido para evangelizar os pobres. E sempre onde Jesus estava, tinha uma grande multidão, e ali estava cegos, coxos, mancos, aleijados. Tinha também homens de classe que seguiam Jesus, claro, tá? Mas uma das coisas, Jesus veio quebrar o paradigma e permitir que pessoas que estavam à margem da sociedade pudessem entrar no templo, tá? Pudessem ter acesso a Deus, pudessem ter acesso ao conhecimento da palavra, ok? Então, não era apenas uma questão de evangelizar, mas o ministério de Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados do coração, arrependidos. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens, tá? É aquela pessoa que que acredita, que tem um coração contrito. Ele fez o convite aos cansados, oprimidos, apregoou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, deu vista a cegos. E tudo isso aqui, irmãos, deu vista a cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Tanto tinha um sentido físico quanto espiritual. O sentido de cegueira, de não ter conhecimento do reino de Deus, e o sentido de ser cego de nascença ou cego por um acidente. O sentido de ser escravo naquele período em que Roma escravizava os judeus, mas o sentido de ser escravo das religiões, ser escravo do sistema, estar preso a coisas malignas e enfermidades malignas, e desse modo o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Salvador. Dentro desse tópico 1, há alguma pergunta, ou você compreendeu, ou ficou algo que você não entendeu? Dentro do tópico 1, que nós paramos aqui agora. E deixa eu olhar o relógio, porque senão, meu Deus do céu, ainda tem 2 tópicos. Há algum questionamento que você leu na leitura em classe e não compreendeu, quer tirar a sua dúvida, ou na leitura que nós fizemos na lição? Então, ok. Vamos para o tópico 2, que é Jesus e a oração em seu ministério. Glória a Deus. A você de casa, aproveite esse momento para estar também anotando e gravando os textos para o seu conhecimento.
Tópico 2. Jesus e a oração em seu ministério. Primeiro, o valor da oração. Não se tem assim. Alguns dizem que a primeira oração na Bíblia foi a de Abraão. Outros acham que não foi de Abraão, foi os homens mais antigos. Mas certo é que desde a antiguidade o homem tem contato com Deus. Seria impossível Noé construir uma arca, passar tanto tempo sem estar conversando com o Criador. E isso é oração. Oração é conversar com o Pai, não é? É conversa com Deus. Seria impossível Enoque ter andado com Deus tanto tempo e não ter conversado com Ele. Isso é oração. Então não se tem noção quem foi a primeira pessoa que manteve esse convívio de oração. Mas a oração, ela tem um poder muito grande. O valor da oração. E o escritor colocou aqui sobre a oração do Pai Nosso, que aparece em duas versões nos Evangelhos. A de Mateus 6, 9 a 13 e a segunda em Lucas 11, 2 e 4. Você vai encontrar, Lucas escreveu com palavras mais específicas, diferentes da oração que Mateus escreveu, dita por Jesus. Em Mateus ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, infelizmente tornou-se, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso, coisa maravilhosa, tá? Infelizmente, a oração do Pai Nosso tornou foi decorada, né? Decorada, e há pessoas que acham o seguinte: eu rezando o Pai Nosso, porque no Pai Nosso tem tudo, estou protegido, não preciso de outra oração, né? Basta eu orar o Pai Nosso. E aqui faz-se menção, Jesus dando uma ênfase a cada detalhe da oração. Quando vocês orarem, um dos maiores ensinamentos de Jesus foi esse: entra no aposento, fecha a porta e fala em secreto com o Pai. Ok. Como eu disse, a oração do Pai Nosso tornou-se decoreba, como se diz na Bahia, né? E aí as pessoas citam com a velocidade rápida sem prestar atenção que está dentro dela. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e aí isso vai. É igual música, você canta sem perceber a letra, daí a pouco você está entrando em detalhes mais pesados. E na oração do Pai Nosso existem algumas grandes lições. Primeiro, olha o que Jesus ensina. Dificilmente você vai encontrar um judeu chamando Deus de Pai, no período que Jesus nasceu, no período que Jesus viveu o seu ministério. Você vai encontrar o judeu chamando Abraão de Pai, Pai Abraão, tá? Dificilmente você vai ver. E Jesus traz o conceito de paternidade, chamar Deus de Pai. Quando vocês orarem, chame Ele de Pai. Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Mas convide Ele para estar próximo. E aí Jesus apresenta sobre a santidade de Deus. Santificado é o teu nome, santo é o Senhor. E aí vem Jesus ensinando: orem pedindo que o reino dele venha até vocês, venha a nós o teu reino, mas não se esqueçam de que a vontade de Deus é soberana. Seja feita a tua vontade. De que forma? Que aqui seja feita do mesmo modo que lá em cima é feita, na terra como no céu, seja a mesma coisa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso está dentro da dependência do Senhor. Provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso chama-se provisão. Olha o que Jesus ensina. Confissão, perdoa os nossos pecados. Não é apenas dizer perdoa, não é apenas abrir a boca e dizer perdoa-me. Aqui deve estar acompanhado de quebrantamento, de arrependimento. Perdoa.
Agora, o perdão aqui é condicional. Jesus pesou demais aqui? Não. Porque se somos filhos, temos que seguir os caminhos do Pai. Se é para ser feito a tua vontade, aí Jesus diz: perdoa os meus pecados do mesmo modo que eu tenho perdoado os meus irmãos, os meus semelhantes. Uma condição, o pecado é condicional. E aí João, lá na epístola, diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus se você odeia alguém? Ah, irmão, mas não é que eu odeio, não suporto. Procure perdoar. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos uns aos outros quando falhamos, quando erramos. O perdão é condicional, tá? É condicional. E finalmente Jesus diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Proteção, tá? Proteção. Porque teu é o reino, reconhecer que Deus reina, que Deus tem o poder e a glória pertence unicamente a Ele. Este é o ensinamento de Jesus. Ah, pastor, mas me diz uma coisa, então é errado na hora que eu for orar eu citar o Pai Nosso? Claro que não. Não é errado, mas não deve ser a sua oração. A sua oração. O Pai Nosso é uma senha, é um ensino, é um modelo de oração. Mas nos evangelhos, você vai perceber Jesus vivendo uma vida de oração. Quer ver só? Vamos lá. Mateus tem quantos capítulos? 28. Ok. Marcos tem quantos? 16. Lucas 24 e João 21, somando-se 89 capítulos dos 4 evangelhos. Vocês sabiam que 1/3 da vida de Jesus foi de oração? Você vai encontrar na soma total 27 capítulos do evangelho, dos 4 evangelhos, falam sobre a vida de oração que Jesus vivia. Dos 89 capítulos, 27 vai falar da vida de oração que Jesus vivia. Ou seja, Jesus deu o exemplo, viveu em oração e deu exemplo de oração. Deu exemplo de oração. Ele passava a noite orando. Ele orava, ele dava graças por tudo que ia fazer. Tá? Então o ministério de Jesus foi baseado em oração. Várias ocasiões ele orou para escolher os 12, fez oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes, quando ele enviou os 70. Então logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai. Isso aqui é de extrema alegria a gente perceber como o nosso Senhor viveu um ministério avivado, um ministério de oração. Aleluia. Quantas vezes pessoas decepcionadas com seus fracassos. Quanta gente hora dessa acompanhando a escola, que diz assim: orei tanto, chorei tanto, e hoje me encontro assim. Ei, levanta a tua cabeça. Se tu orou tanto, se tu consagrou tanto, no tempo de Deus tu vai sorrir tanto. Mas não é hora de desistir, e não é hora da resposta de Deus na sua vida ainda. Prossegue. 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 Eu vou repetir. No ministério de Jesus teve dias que eu vou te contar. Episódios de tristezas, de perseguição,
correram atrás de Jesus para apedrejar. Jesus desviava de caminhos para não encontrar inimigos. E por que que o teu ministério, pastor, não pode passar aflição? Tão somente vive na oração. Tão somente vive debaixo da oração. O ministério que Deus te deu é dele, não teu. E se ele te enviou, ele vai cumprir todas as promessas. Há evidências de que Jesus inspirava a oração. Primeiro porque ele sabia de onde ele veio. Ele sabia qual era a sua missão. E ele sabia como havia de voltar. Então ele respirava oração. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, alguém pode dizer assim, como? Como é que eu vou estudar Lamachuramanás? Orando. Como é que eu vou dirigir orando? Como é que eu vou ajoelhar num lugar orando? Deixa eu contar uma história. Conta-se que uma determinada cidade, um certo pastor sentiu vontade de abrir as portas da igreja para quem quisesse entrar, cantar, orar, ler. E conta-se que um certo dia o pastor estava lá e chegou um senhorzinho de idade, e sentou em um dos bancos e dizia assim, Senhor Jesus, aqui está Zezinho. E repetia, Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Não falava outra coisa, levantava e saía. Por alguns dias, e aquele senhor sumiu. E o pastor perguntou a alguém se tinha notícia daquele senhor, e disseram, ele está doente, ele está no hospital tal. E o pastor foi visitar. Chegou lá, se identificou, levaram ele até o quarto onde aquele senhorzinho estava internado. E o pastor chegou, disse, meu irmão, saudou, conversou com ele, o senhor doente, eu senti sua falta na igreja. Mas deixa eu lhe perguntar, por que a sua oração era aquela? Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Aí ele, doente, disse, pastor, eu só sei orar assim. Mas não fique triste não, porque essa noite chegou um homem aqui e disse, Zezinho, aqui está Jesus. Ou seja, vida de oração, orar sem cessar, não quer dizer que você tem que deixar o seu trabalho e ficar de joelho, sair da sua função das máquinas que você trabalha e ficar num canto de joelho orando. Poucas palavras te entronizam no trono de Deus, te levam ao trono de Deus. Jesus inspirava a oração. Obrigado. O ministério de Jesus foi baseado em oração. Que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus. Sabia que Jesus às vezes convoca você para orar? Você que está em casa, você que está fazendo alguma coisa em casa, de repente uma voz assim, ei, entra no quarto e ora por Francisco da Silva. Você nunca ouviu falar esse nome na vida. Vai e ora. É o Espírito Santo. Você não tem costume, você dorme bem e tem noite que o sono espalha. Os céus estão te convidando para orar. Jesus foi pautado em oração. Meu Deus do céu, já? Mas vamos lá. Encerrando aqui, tópico 3, a concluir.
Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Subtópico 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce liderança administrativa, atividade de ensino e alguns até mesmo na música cristã. Por isso é muito fácil as atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticos, religiosos ou formalidade. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui, que está em casa, que está em algum lugar acompanhando, se você percebeu que o culto da sua igreja tornou-se rotina, normalidade, liturgia, claro que um culto tem que ter a liturgia, a organização, mas se tornou uma coisa habitual, está na hora de clamar a Deus. Não pode cair na rotina. É normal, vai acontecer, tá? Mas o mesmo obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as forças e não permite que veja a obra do Senhor com um olhar humano, mas de maneira graciosa. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor Jesus salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando os crentes mudam de atitude por causa do ensino do Espírito Santo, quando há edificação espiritual. E eu costumo dizer, quando tem discipulado, quando tem conversão, quando tem batismo, quando tem essas coisas na igreja, são obras do Espírito Santo na vida dela. Nós, como homens, aqui nesse ministério, apenas estamos cumprindo o papel do Espírito Santo, queridos. Aqui não é nossa obra, é obra do Espírito Santo, tá? Então, quando o Espírito Santo, quando as coisas começam a acontecer dentro de um ministério, tem alimento sólido, tem palavra, tem Bíblia, tem conversão, tem transformação, tem algo acontecendo, é a confirmação do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje, às vezes, existem aqueles debates tolos que não levam ninguém a lugar nenhum. Ah, qual é a igreja mais avivada? Ah, qual é a igreja do barulhão? Qual é a igreja disso e daquilo? Gente, isso é muita tolice. Eu estava hoje analisando essa lição e orando e lembrando, enquanto há todas essas coisas e discussões, aí o Espírito Santo usa um irmão Adriano lá no Campo Limpo para entregar um folheto a uma pessoa, né? Usa o irmão Valmir lá no seu comércio para dizer assim, Deus te abençoe. Isso é vida avivada, isso é vida avivada, tá? Vida avivada, quando você, hoje eu vou tirar um tempo para chegar numa avenida, entregar folhetos, na feira livre, entregar um folheto, vou evangelizar, vou mandar uma mensagem para alguém, vou orar por alguém, né? Vou participar desse projeto aquele. Irmãos, estar na direção do Espírito Santo é gerar frutos para Deus. A unção do Espírito Santo é viver uma vida na presença do Senhor. Não é apenas o privilégio de sentir a presença de Deus, mas a vida ministerial na igreja local também diz respeito às aflições que os obreiros passam, as aflições que os crentes passam. Mas precisamos buscar a Deus como sem falta, para comunicar o Evangelho em todos os lugares onde os seus pés tocarem. Curando as pessoas no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, que Jesus salva, liberta, viver uma vida de intensidade, isso chama avivamento. Intensidade é avivamento. Fechando com um exemplo, lembra-se do alternador do seu carro, que antigamente chamava-se gerador, dínamo, etc., que de repente o carro apagava, e você levava ao mecânico e dizia, não, ele não está gerando energia para a bateria, né? É o alternador, não sei se hoje com tanta tecnologia assim dá o mesmo nome, né? Alternador, ele alterna as correntes. A bateria está cheia, ele já não manda mais corrente, ele elimina as correntes. A bateria descarregou um pouquinho, ele enche de novo. O Espírito Santo na vida do crente é como um alternador que te enche cada dia para a missão da igreja na terra. E qual é a missão da igreja na terra? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, a salvação e a conversão não é obra nossa, é do Espírito Santo. Deus nos abençoe.